Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da TV aberta através da nossa fanpage facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos também na TV Guarulhos, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossos telefones 38766146-5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, Dr. Ricardo Natalim. Prazer tê-lo aqui, doutor Ricardo. Prazer, Zancopé. O senhor é urologista? Eu sou urologista, com formação, especialização em urologia minimamente invasiva. O que é endouro? Como é que é endouro? Endourologia. É o tratamento de patologias do trato urinário através de orifícios naturais, diria assim. Através da uretra, você chega, consegue tratar a próstata, entrar no rim, fazer litotripsia, quebrar cálculo e entre outras patologias do trato urinário. Também conosco a professora Viviane Carvalho. Muito bom tê-la aqui, professora. Boa tarde. Obrigado, o prazer é meu. A senhora é professora do programa de mestrado e doutorado em enfermagem da Universidade de Guarulhos, correto? Isso mesmo. E o que é esse nome que eu nem me atrevo a falar Estomaterapia. Antes, já me compliquei aqui com o Dr. Ricardo. A estomaterapia é uma especialidade só para enfermeiros e esses enfermeiros eles passam a ser especialistas em feridas, em pacientes estomizados e em pacientes que apresentam incontinência anal e incontinência urinária também. Estomizado é úlcera, é isso? Não, estomia é quando... antigamente se falava ostomia, mudou recentemente o nome, e é quando o paciente precisa fazer uma externação, a gente fala uma derivação, né, de alguma parte do intestino ou de uma parte do trato urinário também. A gente tem as urostomias, que é quando você precisa desviar o trânsito urinário ou precisa fazer um desvio do trânsito intestinal. E aí a gente acaba exteriorizando parte do intestino ou parte do trato urinário. Também conosco a enfermeira Patrícia Martins Ferreira. Prazer tê-la aqui, Patrícia. Prazer. Tá certo quando eu anuncio a senhora como especialista em saúde do idoso? Eu trabalho bastante com a saúde do idoso. Não fica olhando para mim assim. Eu faço palestras, né, por todo o país, né, faço consultoria na casa deles, né, e estou aberta a qualquer coisa que se destine a cuidar e tratar deles. É que me assusta, né? O doutor Ricardo já fica olhando assim com olhos de... procurando o cliente. Aí uma enfermeira ainda idoso, né, fica com um olhar mais intenso aí. Não, então vou desvirar. Também conosco fisioterapeuta Cláudia Espímpolo. Como eu pronunciaria o seu nome corretamente? Porque isso é para você. Dudkiewicz. Muito prazer estar aqui com todos, nesse programa, com os convidados. Prazer imenso. Boa tarde. Dudkiewicz, isso aí. E o que é Marcel Calfries, é isso? Dr. Marcel Calfries é um belga, um fisioterapeuta, na verdade um dos pais fundadores da fisioterapia uroginecológica na Europa. E o Dr. Marcel, há 40 anos, ele vem estudando, assim, ele mesmo se intitula como cientista maluco, um fisioterapeuta PhD, né? Fez 2 doutorados na Bélgica e vem disseminando o seu conceito, o Calfries Concept, na Europa há 40 anos. E agora o Brasil teve o presente, né? Eu consegui trazê-lo para cá já desde o ano passado e entregar um presente para a fisioterapia, né? Que são as técnicas do conceito Calfries. Doutor Ricardo, quando a gente fala em urologista, né? Homem procura urologista ainda? Procura, cada vez mais a gente tem ainda notado... não é bem, né? Homem já está procurando urologista, é o melhor. Já ainda empurrado geralmente pelas esposas, pelas mulheres que fazem parte de sua vida. Como é que é?
Sempre, todos chegam lá, eu vim porque minha esposa mandou, porque minha esposa marcou, a grande maioria. Ainda tem uma resistência grande. Tá vendo? Sempre tem uma mulher. Em procurar um urologista. Mas os homens não são sinceros ao dizer que procuraram o Dr. Ricardo por iniciativa própria? Olha, essa sinceridade quase não aparece. Cada vez mais a gente nota isso. A gente vem tendo uma procura espontânea dos homens para cuidar da sua saúde. Espontânea pelas mulheres. Bem estimulados por elas. É irônico quando eu pergunto isso e eu insisto, né? Porque eu vou dizer o que digo com frequência, que as mulheres têm um conceito, né, de fazer prevenção. E o homem, a prevenção apenas com o carro, né? Trocando óleo, calibrando os pneus. Como é que é, Cláudia? É mais ou menos isso mesmo. E o Dr. Marcel, ele enfatiza muito isso, né? A importância. O conceito, ele não é simplesmente, né, que fala de técnicas de fisioterapia, ele fala da importância da mulher na sociedade, lá desde trás, antes de ter filho e depois. E também fala muito do homem, a participação do homem na família. Justamente o cuidado de um com o outro, né, dos parceiros, da parceria. Doutor Ricardo, brincadeiras à parte, né, sobre urologia, mas aí é a preocupação de todo homem, a preocupação de todos com problemas renais. E o senhor disse agora que a técnica é cada vez menos invasiva. Isso. Função renal é uma coisa que todos devemos ter preocupação, ter cuidado, porque uma vez perdida a gente não recupera a função renal. E as técnicas cada vez evoluem mais para a gente conseguir dar um tratamento com uma menor invasividade, com uma melhor recuperação e com mais eficácia no sentido de proteção dessa função renal e da saúde geral do paciente. Quando eu descubro que eu tenho algum problema nos rins? Muitos problemas são diagnosticados através de exames de rotina, principalmente as patologias que não causam sintomas, como tumores renais iniciais. Hoje em dia, a maioria desses tumores renais são tratados e os pacientes curados, e são provenientes de exames feitos de rotina. O tumor renal por exemplo, demora muito para dar sintoma. Então, a gente perderia o tempo de tratar esperando só sintomas. Dor lombar é uma sugestão de procurar um especialista para investigar, para avaliar se tem cálculo renal, que é uma doença bem prevalente no nosso meio, e é potencialmente ameaçadora a função renal desse paciente. Cálculo renal é a dor que determina ou não? Cálculo renal, ele causa dor a hora que ele impede a drenagem da urina. Isso causa uma dilatação do rim, e a dilatação do rim é que dói. Isso é um mecanismo, acaba sendo um mecanismo de proteção para o paciente. Quer dizer que se eu tenho uma dor, né, no momento em que vou urinar, alguma coisa assim, o problema já é anterior, eu não estou... É isso? O senhor disse que é no momento que causa a dor, que é um momento específico. Isso. Então, aí o problema já existe. Sim, a cólica renal seria uma dor lombar. A dor ao urinar, a primeira coisa que a gente pensa é uma infecção do trato urinário. E aí isso pode acontecer de maneira inesperada, muito mais frequente para as mulheres do que para os homens. Que então, dor é essa? Descreva a dor, por favor. É um ardor, uma queimação na hora que o paciente vai ter a micção, eventualmente até inibindo que ele continue com o jato urinário. Patrícia, você pode me ajudar, Patrícia? Quando eu perguntei que dor é essa, você fez aí alguma coisa como... Olha, o pessoal costuma comparar a dor de um cálculo renal com a dor de um parto. Sim, então, não posso fazer essa comparação. Mas dizem que dói muito, né? Que é uma dor como se fosse uma dor dilacerante, realmente, né? E como o doutor falou, você inibe a vontade de continuar urinando, porque é uma dor realmente incontrolável. Dizem que é similar ou maior à dor do infarto, né? Olha, tem várias Eu já tive, assim, parece que é uma faca nas costas. Eu já tive, renal por diversas vezes. Eu já tive cálculo renal, eu já tive cólica renal, crise, né? Já passei catéter do J, eu sou o kit completo. E realmente é uma dor que, assim, quando você está a caminho do hospital, porque geralmente a pessoa precisa de um atendimento de urgência por conta de medicação analgésica, nem a lombada da rua, qualquer movimento do carro é forte mesmo. Pior, sim. Tem alguns pacientes que precisam
de morfina na fase aguda exato. do pronto-socorro para conseguir controlar a dor, até efetivamente você poder tratar e retirar a obstrução do trato urinário que está causando a dor. Bem isso mesmo. Viviane, campanha inédita sobre feridas complexas, o que é isso? Então, a gente lançou mês passado, no dia 1º de março. É uma campanha que está na internet, tem um site, www.otemponãocicatriza, tem a fanpage. Esse é o nome da campanha? O Tempo Não Cicatriza, esse é o nome da campanha, para fazer um alerta para a população, principalmente, foi com o intuito mesmo de alertar a população a princípio, e também aos profissionais de saúde que atendem esses pacientes que têm essas feridas. Que feridas são essas? São feridas que são derivadas de diabetes, do diabetes não controlado, do diabetes descompensado, daquelas úlceras de perna que a gente vê com frequência na rua, nos faróis, as pessoas acabam ficando no farol, que são causadas pelas varizes. Outras úlceras que acabam sendo de ambiente hospitalar, as lesões por pressão, que são mais restritas ao ambiente hospitalar, embora no Brasil esteja acontecendo um movimento muito lento, mas já acontecendo a deshospitalização. Acho que a Cláudia, a Patrícia pode depois até me completar em relação a isso. Há muitos idosos em domicílio com lesões por pressão. Porque a hotelaria é muito caro. A parte da hotelaria de um hospital é muito caro. Você se manter no hospital é muito caro, e mesmo se mantendo num hospital caro, com recursos, você ainda pode sair... colocando, dos recursos de dispositivos. Isso. Você ainda pode adquirir uma ferida dessa dentro do ambiente hospitalar, e depois você vai para casa e precisa desse cuidado, desse olhar diferenciado. Mas principalmente são essas 3 causas. Existem outras causas. Existem algumas doenças inflamatórias sistêmicas, como lúpus, que leva também a essas feridas complexas, doença de Crohn. Então, hoje a gente vem descobrindo cada vez mais doenças sistêmicas, aquelas doenças de base, que não têm cura, que o paciente vai ter que aprender a conviver com ela pela vida toda, e que levam à formação dessas feridas. Então, a campanha foi justamente para alertar a população de que, se você é portador de uma lesão dessa, você precisa procurar por orientação. Pois não, Patrícia, ela citou você nessa... Você porque, nos auxilia. Eu trabalho bastante tempo com saúde pública, né? Então, eu não sei se todos já ouviram falar do programa de saúde da família, né? Então, nós fazemos visitas nos domicílios e acompanhamos, né, esses pacientes, os acamados e às vezes os que nem são acamados, mas por conta da ferida eles não conseguem se locomover bem, né? Então a gente acaba acompanhando e fazendo os curativos no próprio domicílio. Então tudo depende de qual grau que está essa lesão. Tem pacientes que têm uma lesão no membro inferior inteiro, né? E causado, né, por várias doenças, mas a gente faz esse acompanhamento. Tem muitos idosos, mas muitos jovens também. Às vezes, aqueles trabalhadores que usam... Jovens de 30 e poucos anos também apresentam essas úlceras, né? Que são difíceis de ser tratadas. E como a gente faz essa assistência no domicílio, o que a gente vê também? Como que é o ambiente que essa pessoa vive, né? Porque ele vai até a unidade, faz o curativo lá, a gente faz orientações, supervisiona, mas nem sempre as condições de higiene facilitam isso. Então, a gente tem que estar com uma vigilância constante. Por isso que é um tratamento que, às vezes, perdura por muito tempo. Viviane, ferida complexa. Explica melhor para mim. Eu vou pegar uma parte da fala da Patrícia, porque ela falou da questão do jovem que está em domicílio hoje. Isto é um fato muito relevante. Quando a gente falava antes dessas feridas complexas, que são feridas tanto de ordem crônica, aquelas que o paciente convive a vida toda com a doença, em algum momento acaba aparecendo a ferida. Hoje a gente tem um número cada vez maior de feridas agudas acontecendo, muito por conta da violência urbana. Tem gente que convive com o problema? Eu tenho pacientes que têm feridas abertas há 20 anos. Até mais. Nossa, e acha uma boa? Fica numa boa? Não ficam. Não ficam. Não, você perde, eu quero entender. Além de qualidade de vida, você perde convívio social, a sua família. Eu
assim, foram 16 anos dentro de um hospital público, acho que o maior hospital público de São Paulo, e eu ouvi histórias de todas das mais variadas, né? Desde histórias felizes, quando, por exemplo, a gente tinha o fechamento de uma lesão e nós tivemos ali casamentos acontecendo, como a gente teve família se desmanchando porque não conseguia conviver com o número de internações, com o número de infecções, com o odor que essas feridas trazem, né? Com o estigma que ela causa na vida do paciente. Eu fiz uma pergunta para o Dr. Ricardo que parece uma pergunta assim, sem nexo, né? Mas quando eu procuro o Dr. Ricardo, né? Aí você dá um outro quadro e quando diz que pessoas convivem com problemas, eu acho, né, um negócio assim inaceitável, sabe? Pessoas que possam suportar dor, ficar vendo problemas, né, na perna, na pele, e, sabe? E só escondendo, né? Homem é mais fácil, né? Porque usa uma calça comprida aí, abole o uso de bermuda, então pessoas que usam só manga comprida ou não colocam uma bermuda, não vão à praia, não vão à piscina, não vão a lugar nenhum. A gente tem uma cultura, Zé Copé, aqui no Brasil, de que pele, a gente tem que entender que a pele é o maior órgão do corpo humano. Então a pele não é só uma questão de aparência, né? A gente está aqui, obviamente, a gente vai se identificar por esta pele, mas ela é muito mais do que isso. Ela é um órgão, ela tem suas funções, ela tem sua, principalmente, função de proteção, né? Então, quando você tem uma ruptura dessa estrutura, você precisa ficar alerta. E este alerta demorou muito para se estabelecer qual é o limite, né? A gente demorou muito para chegar nesse número. E ainda é um número controverso, mas paulatinamente aceito. Estatística do Brasil não entre 90 e 120 dias, se você tem uma ferida que não se resolveu, que ela não se fechou sozinha, seja uma ferida espontânea ou uma ferida provocada, por exemplo, por uma cirurgia, uma incisão cirúrgica, né? Você precisa ficar alerta. De 90 a 120 dias. É um período aceitável ainda para você, para recuperação. A partir de 120 dias, ela é considerada uma ferida crônica. Sim. E o que é a ferida complexa? É quando tanto faz ser uma ferida aguda ou uma ferida crônica, que ela coloca em risco ou a sua vida, né, a vida do paciente, ou a viabilidade de algum membro. Então, por exemplo, nos pacientes diabéticos... De infecção, mas... Sim, infecção talvez seja o primeiro sinal que você tem ali, né? Uma ferida dessa está exposta, exatamente. A sua imunidade está comprometida. No diabetes, a gente tem uma estatística, existe um grupo que se chama International, é um grupo internacional de trabalho para o pé diabético. Eles só trabalham para o pé diabético. Dentro da Sociedade Mundial de Diabetes, existe um grupo que só é focado para o pé diabético. E eles têm uma estatística muito preocupante. A cada 5 minutos no mundo, isso é uma estatística mundial, 2 pessoas sofrem algum tipo de amputação por diabetes. O que é um pé diabético? O pé diabético é uma síndrome. É a ferida que... Por que acontece geralmente nos pés? O paciente diabético, o Dr. Ricardo falou da função renal, o diabético é um paciente muito complicado, pelo diabetes só. Então, ele vai ter doença renal, ele vai ter doença ocular e ele vai ter uma doença nos nervos, que se chama neuropatia. A neuropatia, com o passar do tempo, do diabetes, depois de descoberto o diabetes, ela vai levando a uma degeneração dessas fibras nervosas, principalmente das fibras nervosas que nos transmitem sensação de sensibilidade. Então, a pessoa perde a sensibilidade. Então, eu já tive um paciente, por exemplo, que foi fazer um escaldapé porque chegou super cansado do serviço, a água estava quente demais, fez uma queimadura no pé. Ele não sente. Percebeu. Né? Um outro paciente nosso, era deficiente auditivo, o aparelho de audição caiu dentro do sapato, ele não percebeu, pisou o dia inteiro em cima do aparelho auditivo, no final do dia ele estava com uma lesão no pé. O sapato não escutou nada. Não escutou. E nem conseguiu avisar. Patrícia, quando a gente fala em especialista de saúde do idoso, né, você tem um quadro mais amplo, não apenas com relação ao idoso, né, mas transtorno mental. Eu fico imaginando o que seria um transtorno. Parece simples, mas o que é um transtorno mental? Então, o transtorno mental, ele evidencia
vários tipos de doenças, ou como a gente acaba acompanhando, né, conforme a gente vai nessas casas que a gente faz o acompanhamento, muitas pessoas hoje, elas sofrem de depressão. Né? Depressão é a doença da moda, hein? Mas não é uma doença de moda, Sim, entendeu? Sim. Não, mas porque assim, as pessoas... Eu falo que é uma doença da moda porque é mais fácil dizer que está com depressão. Então, mas muitos transtornos são descobertos através de uma crise depressiva. Eu não procuro a Cláudia porque eu estou com depressão, não vou na fisioterapia. Não se cuida. Não se cuida. Não, mas existem... É um quadro comum. Eu vejo, ouço isso, fico... Né? Nossa, o que está acontecendo? Mas não, estou com depressão. Pessoas cada vez mais novas, né, Zancopé? Sim. Mais jovens. Jovens pré-adolescentes também, né? E... realmente. Mas, Patrícia, quando eu falo que é a doença da moda, eu coloco a culpa na depressão. Vou resolver. Antes fosse, se a gente pudesse colocar essa culpa. Não vou lá no Dr. Ricardo que eu estou com depressão. Eu chego lá, ele vai querer me examinar, então eu não vou. Então, mas vai querer que eu faça um tratamento. Eu não quero me tratar. Eu não tenho forças para mim fazer isso. Lamentavelmente é isso mesmo. O problema é que assim, não está só na pessoa, está no convívio familiar, no convívio do trabalho. Né? Hoje a gente vive um mundo muito competitivo. Né? Então as pessoas, elas se preocupam, claro, consigo mesma. Então, o meu trabalho, eu vou me preocupar com o meu trabalho e a minha colega eu esqueço. E não é assim. Isso, muitas vezes, começa a gerar esses transtornos. Né? Porque a pessoa se sente rejeitada, abandonada. E assim, se a pessoa já tiver uma tendência a ter um transtorno, porque isso pode ser hereditário, vários transtornos podem ser assim, mas a pessoa, normalmente, ela desenvolve essa depressão no ambiente de trabalho. Quem trabalha com público, quem trabalha com muitas pessoas, acabam desenvolvendo esse tipo de tristeza, angústia, né? Muitas vezes Quando o gerente do banco me liga, me dá uma tristeza. Eu acho que dá também, né? Mas aí você consegue até contornar, você faz um acordo, né? Ótimo. Mas com essa parte neurológica... Coloco situações que parecem absurdas, mas é verdade. É o dia a dia. Mas você sabe que, por exemplo, um caso desse, uma pessoa que já tenha um tipo de depressão que está ali escondida, ele pode, até por conta de uma conta negativa, ele cometeu suicídio. Vai acelerar um processo. Vai acelerar um processo. Entendeu? Então, assim, o que acontece? Eu trabalhei com um psiquiatra que ele falava assim, Patrícia, daqui 3 anos, isso foi em 2014, daqui 3 anos, 50% ou mais da população vai sofrer de depressão ou de algum transtorno mental. Por conta da vida corrida, desse estresse todo que a gente vive, entendeu? E desse mundo competitivo. Ele sempre batia nessa tecla, o mundo competitivo. Porque as pessoas, elas não vivem mais... Antigamente, você tinha um nível, as pessoas se trabalhavam melhor juntas, né? Aquele trabalho em equipe que todo mundo fala, né? Mas hoje não. Hoje a competitividade está ganhando espaço. E as pessoas que gostam do que fazem, que gostam do trabalho, elas acabam muitas vezes sofrendo dessa depressão. E mesmo, por exemplo, os pacientes, como a Vivian falou, ela falou para a gente, esses pacientes diabéticos, estes pacientes que têm feridas, eles também têm depressão. Muitos deles têm que passar por um atendimento psicológico, fazem tratamento com fisioterapia, entendeu? A mesma pergunta que eu fiz para o Dr. Ricardo. Quando alguém, né, não sei se é a pessoa ou a família que entende que existe algum tipo de transtorno, com problemas mais graves com aquela pessoa? Então, muitas vezes, os familiares buscam, né, os profissionais para conhecer um pouco mais quais são... Se tiver problema, eu não quero que ninguém... Você não quer que ninguém te ajude? Não, esse tipo de atitude eu vejo cada vez mais, né? Me recuso a... Sim, muitas vezes os pacientes se recusam. Mas mesmo assim, tem essa fase da negação. Mas muitas vezes os familiares vão procurar, porque, como a Vivi já falou, as pessoas elas começam a se sentir cansados do cuidado. Eles começam a perceber que eles não conseguem mais atuar como eles atuavam como familiares,
Porque eles vão começando a perder aquele A família estímulo. é a primeira que fica cheia. Sim, E a família é a independência, primeira. Né? Porque, A falta de independência os deixa ruim. porque como ela falou, você imagina, você tem um paciente que está há 20 anos com uma ferida. Então, assim, ele não consegue se locomover, ele não consegue sair de casa sozinho, ele depende de alguém para levá-lo, né? O quadro emocional dele também vai estar abalado. Às vezes ele passa a ser uma pessoa agressiva, ou então ele passa a ser uma pessoa introspectiva, que fica no quarto o tempo todo, e isso vai gerando um transtorno. Porque a pessoa começa a não se socializar mais, porque por conta de vários sinais e sintomas, como ela falou assim, o odor de uma ferida. Eu tive um caso de um paciente que ficou 4 a 5 anos passando com um psiquiatra e com uma terapeuta porque ele não conseguia suportar aquilo, por conta dessa ferida que ele tinha há mais de 20 anos. Cláudia, e o que o Dr. Marcel tem de solução para isso? Nossa, é incrível, porque né, a gente Eu aqui vejo você numa ouvindo conversa multidisciplinar, né, fantástica, e justamente isso me remete muito ao conceito do Dr. Marcel, né, não estou falando porque eu conheço, enfim, e ele fala muito sobre tudo isso, principalmente relacionado à mulher, na ecofisiologia. O que seria a ecofisiologia? Né? Que é todo meio externo que participa da nossa vida no dia a dia, né? E muito fala. Ele diz assim, principalmente na fase pós-parto, que é uma fase extremamente sensível da mulher, a gente tentar enxergar o ser humano um pouquinho de dentro para fora, mas também olhar um pouco de fora para dentro, né? Que não é simplesmente aplicar uma técnica ou dar um cuidado. Às vezes ele precisa só, de repente, te falar alguma coisa ou se queixar do que está acontecendo. E o profissional da saúde, hoje em dia, eu acho, Zancompe, a nossa tendência, tanto da enfermagem quanto da medicina e da fisioterapia, é sermos um pouco mais holísticos. Holísticos em termos de olhar o em todo, o ao redor. Não simplesmente um médico que é aplicador de técnicas ou a enfermagem que vai dar os cuidados de estomaterapia ou na geriatria ou na fisioterapia que reabilita a parte, né, de saúde da mulher. Observarmos um pouco mais o nosso paciente ou aluno ou seja lá o que for, de uma maneira um pouco mais holística e global, né, porque somos somos seres humanos viscerais, mas que participamos de todo um movimento ecofisiológico, né? Mas, Cláudia, a primeira pergunta que eu fiz para o Dr. Ricardo foi exatamente isso, né? Como ele é urologista, né? Certo. O homem que se predispõe a procurar um urologista. Aí tem um monte de ramificações, um monte de especialidades, e especificamente o homem, nesse quadro que você traça aí, eu não me enquadro em lugar nenhum. Mas geralmente os homens também, o Dr. Marcel, tudo bem, ele estudou 40 anos a saúde da mulher, mas a mulher, ela também tem o seu parceiro, né? Sim. Então o conceito dele também fala muito no curso de periparto, por exemplo, que ele vem aqui para o Brasil para dar para a gente, que está acontecendo essa semana. Ele fala muito do casal, do papel do pai na maternidade, na importância da participação paterna do homem em todo o contexto da saúde da mulher. Então, na verdade, o homem também tem em algumas situações, precisa de um cuidado de fisioterapêutico ou de enfermagem. E nessa situação específica do conceito do Dr. Marcel, o homem também acaba tendo uma série de problemas posturais decorrentes do dia a dia que podem ser beneficiados com tratamentos Eu vou complementar a pergunta. Sim. Agora, depois que você expôs aí, né? Porque o conceito nosso com relação à fisioterapia não é tão amplo assim. Eu só vou procurar um fisioterapeuta que eu tenho em casa, né? Só se eu tiver uma dor, uma lesão, alguma coisa assim. Mas você expõe um conceito muito mais amplo. Justamente, é um conceito tão antigo, né, que ele vem estudando já há 40 anos e tão atual, por isso que ele acaba se intitulando, e realmente eu hoje, de fato, vejo que é uma coisa antiga e nova e moderna, né, e o empoderamento da mulher. Hoje em dia, né, a gente vê que as mulheres hoje têm um papel na sociedade importante e os homens hoje vêm reconhecendo tudo isso, né? É uma coisa política um pouco social, política um pouco mais antiga. E no caso da fisioterapia, realmente, geralmente as pessoas que procuram tratamento fisioterapêutico é porque já estão com algum tipo de problema. E a fisioterapia hoje em dia,
tem um trabalho preventivo muito importante. E dentro do conceito, quem faz muito essa parte também é a parte da educação física. Educadores físicos também, hoje em dia, fazem um trabalho preventivo muito importante na área da saúde. Sim. Junto com a não físio. existe no Brasil. Acho que hoje talvez tem muita coisa que ainda está se desenvolvendo melhor aqui, culturalmente. Mas eu acredito que hoje as coisas estão caminhando para uma direção mais holística e melhor. Viviane, você falou há instantes de pesquisa, tudo, mas eu digo, né, não tem prevenção e também não acredito nas pesquisas que nós temos neste país. Isso eu estou colocando porque só complica a saúde do brasileiro, a saúde em si. Né? Homem que é homem, não vai, doutor Ricardo? Olha só, tem a parte de investimento, né? Hoje em dia... Mas esse conceito não existe. Eu escuto de muitos colegas de todas as áreas que viver de pesquisa hoje aqui no nosso país é muito difícil, certo? Sim. Então... Pode chorar? Então, Posso começar a chorar? Então, pode chorar, né, Pode, se Viviane? puder chorar, eu posso começar agora. Para de pesquisa, hoje a gente precisa de ajuda, né? Ajuda, não é uma enfermeira que consegue fazer um trabalho desse nível sozinha, são várias enfermeiras, e viver realmente, vamos, né, pagar as contas. Hoje em dia, né, infelizmente a gente tem que fazer isso com pesquisa no nosso país, é muito difícil. Por isso que hoje em dia, se a gente for conversar, a gente fala que as grandes revistas de impacto são revistas de fora do Brasil. Sim. Né? Isso é absolutamente financeiro, é uma questão de investimento. Parou de chorar, Viviane? Acho que eu já me recompus. Já se recompõe. Só começou, né? Agora você... Peguei no ponto. Não, é um quadro muito difícil quando a gente fala de saúde no nosso país. Eu gosto de cada vez mais esclarecer. Vocês permitem aqui que se esclareça cada vez mais. Por isso que eu digo sempre que eu não acredito em pesquisa. Você não gostou. Então, tá? é que assim, eu entendo. Hoje eu sou uma pesquisadora nata, né? Sim. Eu não faço mais clínica, né? Já deixei há 2 anos, eu saí da clínica e acreditei, acho que acredito ainda, Sim, né? sim. E eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz especialização, mestrado, doutorado, fiz pós-doutorado e agora estou caminhando para minha livre docência e sou uma professora de um programa de mestrado e doutorado, né? Sim. Então, hoje, por exemplo, eu tenho 8, eu tenho 2 doutorandos e 6 mestrandos e todos fazendo pesquisa. O que eu acredito em pesquisa é um pouco diferente, talvez, do que a gente tenha pregado de pesquisa até hoje no Brasil. Eu entendo que a pesquisa, ela precisa... aproveitar que o doutor Ricardo está aqui, né? Imaginando quantas consultas um homem precisa fazer com ele para confessar que está com problemas de impotência. Então, eu acho que se você... Acho que você pesquisar nesse aspecto específico? Eu acho que tem, e é possível fazer, Sim. né? A gente tem esse formas tipo de fazer isso hoje, Sim. né? Existem desenhos de pesquisa, existem métodos de pesquisa que me permitem chegar a essa resposta, Que né? deixam até o participante da pesquisa que ele confie na pesquisa, que ele anônimo, ou você tem maneiras de não identificar esse paciente claramente, a não ser que você precise por algum motivo. E você tem como não só identificar, mas também cegar as pessoas que estão em volta, Exato. fazendo a pesquisa. Então, tem Patrícia, recursos. alguém é sincero quando responde uma pesquisa dessa? Olha, eu vou dizer, olha, eu sou enfermeira há 30 anos, né? Então, eu posso dizer que há 30 anos, há 34 anos, quando eu comecei a fazer a minha universidade, eu diria que as pessoas eram muito mais quietas, caladas e não conseguiam se pronunciar e nem procurar um urologista. O urologista, imagina, né? Nem havia Imagina, né? Quase assim, né? Então, o que eles fazem? Por exemplo, chegar numa unidade de atendimento e compactuar um problema urológico com uma enfermeira, nossa, isso é o fim da vida para eles. Mas hoje eu acho que eles estão um pouquinho mais conscientes.
Então, se a gente monta uma pesquisa para saber a quantidade de pacientes que estão com algum problema, que a gente vai precisar de um urologista, eles estão mais acessíveis. A Luciana do Tremembé pergunta a você como funciona a consultoria que você faz na casa dos pacientes. Ô, Luciana, então, essa consultoria, o que acontece? Nas casas, quando eu vou em alguma casa, eu tenho que fazer uma observação total. O que eu observo? Quais os riscos que este idoso pode ter dentro da sua casa, né? Então, eu vou observar se ele tem tapetes, eu vou observar como são a posição... Tapete, o que acontece? Ele pode dobrar. Aí o idoso já tem um caminhar, já tem uma falta de marcha melhor, ele acaba tropeçando. Sim, leva uma queda, fratura um... Aí a minha esposa vai... Aí a gente manda para a físio. Aí minha esposa vai na casa da mãe, tira todos os tapetes. Não há necessidade de tirar. Ela tem prótese no joelho. Então, mas você... Vira as costas, tá tudo lá. Mas aí eu vou te contar um segredo. Você conhece fitas adesivas dupla face? Não vai mexer na casa dela. Então, mas o idoso, ele tem as suas manias. Ele tem aquela coisa assim, essa é a minha casa e eu vou viver assim. Então, o que a gente tenta fazer nessa consultoria? Você adaptar, desculpe, o que ele tem, né? Para ele não se sentir... ele tem uma rotina e ele se sente bem com a casa dele assim. Então, o que você faz? Você vai, dentro do que ele tem, você vai modificar. Não, mas aí se você conseguir fazer com que esse tapete fique muito esticado, com essas duplas faces nas pontas, raramente ele vai conseguir dobrar. Entendeu? Então a gente faz... Entendi, não compreendeu. Então, compreendi, mas não é aceito do outro lado. Eu acho que é aceito sim, é muito aceito. É claro que se você tiver... então aí eu preciso de uma psicóloga junto, por isso que eu falei que a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha sempre numa equipe multiprofissional. Viviane, entendeu? O Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta a partir de que idade um homem e uma mulher devem se submeter à colonoscopia? Independente, tem que ter o histórico familiar ou não? Não, a colonoscopia é um exame que vai diagnosticar diversas alterações possíveis no trato intestinal, no intestino grosso, no intestino delgado. E não existe uma idade, né? Nem uma questão de risco. Você precisa fazer exames preventivos, mas não é como uma mamografia na mulher, que a partir dos 40 anos a gente tem que fazer a mamografia. Mas, geralmente, a colonoscopia você acaba procurando numa situação aí de emergência, né? Nunca a gente vai falar, nossa, estou super bem e a semana que vem eu vou fazer uma colonoscopia. Não é isso que acontece. Até porque a colonoscopia é um exame invasivo, desagradável, né? Histórico familiar, até que ponto? Se tem histórico, é importante fazer o quanto antes, né? Aí não dá para... Não dá para esperar a sorte. Assim, as ostomias, geralmente, elas têm duas grandes derivações, assim. Ou elas vão ser feitas por uma situação de trauma, então aconteceu um trauma mesmo, teve um acidente de carro, bateu o abdômen, precisa fazer o desvio do trânsito, ou você tem uma obstrução intestinal, tem alguma situação assim que você precisa fazer na emergência, ou você tem um tumor, ou alguma doença intestinal inflamatória. Então, geralmente elas são eletivas e aí você tem que ir fazendo o acompanhamento, a colonoscopia consegue te mostrar isso. Dr. Ricardo, Marcos de Pinheiros, quais as consequências quando só um dos rins funciona? Bom, Marcos, um dos rins é totalmente capaz de suprir as necessidades que a gente tem de filtração do sangue. Ele é capaz aí de eliminar o excesso de líquido, de eliminar as toxinas que são produzidas no nosso organismo. Então, desde que você tenha esse rim funcionante, sem cicatrizes, sem perda de função, você tem uma vida absolutamente normal com um rim só. Deve-se, entretanto, ter cuidado e fazer avaliação rotineiramente para que não se deixe passar um cálculo, uma dilatação, qualquer patologia nesse rim, e que leve à perda de função renal, para tratar o mais precocemente possível. Mas quando eu sei que eu tenho um cálculo? O cálculo geralmente é por dor. A dor típica de um cálculo renal, ela é de início abrupto, parece que você está tendo uma
uma facada, estão colocando um estilete nas suas costas. Só depois que eu tenho sintomas é que eu sei que eu tenho um cálculo. Sim, não tem uma prevenção aí. Não tem uma prevenção. Se você tem um histórico familiar de litíase renal, pai, mãe, irmãos, você deve procurar e fazer uma avaliação com uma ultrassonografia, que é um exame pouco invasivo, que não tem radiação, não tem nenhum risco para o paciente e que dá informações excelentes a respeito de como anda seu trato urinário. Cláudia Luana da Moca, em que medida anabolizante pode ou não auxiliar na fisioterapia? Boa tarde, Luana. Não é de praxe que o fisioterapeuta prescreva ou peça ou solicite que um paciente faça uso de anabolizante. Inclusive, durante os meus quase 20 anos de fisioterapia, nunca fiz esse tipo de solicitação. A fisioterapia ela é exercida independente da condição de massa muscular que o paciente tem. A gente realiza a reabilitação e juntamente com o trabalho de nutrologia ou de medicina do esporte ou no caso de ortopedia, a gente consegue chegar num meio comum para que esse paciente possa adquirir a massa muscular. E uma das coisas mais importantes, se não a mais importante e única talvez, seja uma boa nutrição. Então, se a gente detecta que um paciente tem algum tipo de hipotrofia ou de falta de massa muscular ou que esteja com algum tipo de desnutrição, que a gente procure um profissional especialista para que possa ser recomposta essa massa muscular juntamente com o exercício. Então, o paciente deve ter o contato com um nutrólogo ou um nutricionista para que monte uma dieta adequada para que essa massa muscular seja produzida, recomposta ou que o paciente consiga ser reabilitado de uma maneira melhor. Mas o uso de anabolizantes, hoje um fisioterapeuta não utiliza esse tipo de protocolo na fisioterapia. Patrícia Carla de Itaquera, qual a influência da alimentação na prevenção aos transtornos mentais? Tem isso? Carla, boa tarde. Na verdade, influência da alimentação, não, mas assim, quando os pacientes têm algum tipo de transtorno, ou eles comem por impulsividade, tá? Ou eles deixam de comer, de se alimentar. Então, normalmente, quando a gente consegue caracterizar isso em um paciente que está com algum transtorno, a gente pede o apoio de uma nutricionista para auxiliar. Porque muitas vezes eles não conseguem se alimentar, porque também no transtorno você acaba usando medicamentos. Alguns deles dão inapetência, que é falta de apetite, e outros ao contrário. Aceleram a vontade de comer algo doce, alguma coisa mais substanciosa, entendeu? Então, a gente precisa... Por isso que eu digo que a gente trabalha sempre com uma equipe multiprofissional. Um diabético, daqueles que você não consegue convencê-lo a parar de comer doce, como é que se... Então, olha, um diabético... diabético... nosso aqui que ele comia escondido, todo dia um sonho de valsa aí, ou comia uma caixa rotina. Rotina. Uma caixa de sorvete de chocolate toda noite. Eu concordo. E assim, muitas vezes o diabético acaba se descompensando por conta disso. Porque, na verdade, tudo que é proibido é mais gostoso, né? Então, assim, se ele é proibido a comer um chocolate, ele vai querer comer uma barra, né? Então, é o que acontece que a Vivi falou. Muitos casos dos pacientes diabéticos, eles acabam adquirindo essas feridas por conta dessa má nutrição que eles têm, entendeu? Então, acabam tendo feridas. Então, eles acabam acreditando no que a gente fala, não comer doce, quando ele já tem um sinal assim. Viviane, Helena do Jardim Leonor, a Helena pergunta como é e para que serve exatamente o exame de pé diabético. Tem um exame específico? Então, ou é só Helena, no visual? Há muitas controvérsias em relação a esses exames. Então, todo diabético, sem exceção, ele deveria passar, no dia que ele vai na sua consulta, no seu endocrinologista ou no seu clínico geral, ele deveria passar por um exame detalhado do pé, né? Se você for fazer uma pesquisa e perguntar para esses pacientes quantos deles, qual é a porcentagem deles que tem essa rotina, se tiver 10% é muito, né? E aí é onde geram algumas controvérsias. Então, há algumas redes que defendem que só um exame físico basta, alguns questionários respondidos de sinais e sintomas são suficientes. O Grupo Internacional de Trabalho do Pé Diabético, ele preconiza a avaliação da sensibilidade por 2 dispositivos, que é o monofilamento de Siemens-Weinstein, que é um nylon acoplado num plástico
e você faz ponturas no pé em 10 locais apropriados da planta do pé e no dorso do pé, e você pergunta se ele sente ou não sente. Associado com um exame que nas proeminências ósseas do pé, você faz vibrar um diapasão de 128 Hz, e você consegue então fazer a avaliação desse jeito. Isto seria o mínimo que esses pacientes deveriam passar. E existem exames mais sofisticados. Por exemplo, o que eu estudei, que eu estudo até hoje, existe um equipamento que foi desenvolvido nos Estados Unidos e que a gente tem aqui no Brasil. São 3 equipamentos disponíveis, eu sei que são poucos, mas por eles não terem registro na Anvisa, eles ainda não estão liberados para uso clínico e só para pesquisa. Ajuda muito. Que se chama PSSD, é Pressure Specified Sensory Device. É um equipamento em que ele não só medir se o paciente sente ou não sente aquele estímulo, aquele toque. Ele me diz o quanto ele sente ou o quanto ele não sente. Então, ele passa a ser um exame quantitativo. E agora, mais recentemente, eu estive nos Estados Unidos e trouxe, na realidade, a técnica já existe, mas mais voltado para o diagnóstico da neuropatia, da gente usar um ensaio termográfico, com uma câmera onde eu detecto alterações de pressão na evolução desse paciente. Então, o paciente precisa ter acompanhamento. Viviane, vou acrescentar esta pergunta. A gente passa sempre aí nessas lojas e tem lá o calçado para diabético. Né? Até que ponto isso é eficiente? Então, já pelo sorriso eu já posso imaginar. O sapato é importante. A gente precisa, por quê? O paciente diabético, por conta da neuropatia, ele tanto vai ter uma neuropatia sensitiva, que são desses nervos que sentem a sensibilidade, quanto também haverá a neuropatia dos nervos que vão inervar os músculos. Então, com o passar do tempo, a gente fala que o pé do paciente diabético vai ficando com o pé em garra. Então, os dedos, eles vêm para trás, e com isso eu mudo a anatomia do pé. Então, eu passo, ao invés de pisar com o calcanhar, eu passo a ver aquele paciente pisando com a ponta, com o início dos dedos, que a gente chama que são as cabeças dos metatarsos, e com as pontas dos dedos, que não foram regiões desenhadas para suportar o peso do corpo. Então, ali, estas regiões são regiões muito vulneráveis, muito suscetíveis à formação de feridas. E esses sapatos, eles deveriam ser confeccionados de acordo com a necessidade individual de cada um. Porque enquanto uns estão jogando todo o peso do corpo na ponta dos pés, outros talvez estejam ainda jogando no calcanhar, outros por uma queda do arco plantar, porque o pé do diabético ele desaba, aquele arco que nós temos desenhado na parte de cima do pé, ele desaba com o passar do tempo. E aí, às vezes, até o meio do pé, que é uma região bem de pele, bem mais fina, também pode estar em contato com o chão. Então, esses sapatos, eles devem ser, sim, a gente precisa deles, mas com um olhar individual. Doutor Ricardo, o senhor precisa responder ao Milton do Butantão. O senhor é urologista e nós abordamos aqui problemas renais, né? E ele quer saber até que ponto, em se tratando de rim, é função de um urologista e não de um nefrologista. Boa tarde, Milton. Isso é uma dúvida frequente, inclusive dos pacientes durante a consulta. O nefrologista seria o especialista clínico que avalia especificamente função renal e patologias de funcionamento desse rim, das microestruturas que fazem a filtração renal. Ele não faz procedimentos cirúrgicos. Toda patologia do trato urinário que precisa de uma cirurgia é o urologista quem faz. O urologista também é o responsável por cuidar do trato genital masculino. Então, é outra diferença entre urologista e nefrologista. E a parte oncológica, ela se remete ao urologista. Então, toda patologia oncológica do trato urinário, tumor renal, próstata, bexiga, é o urologista quem cuida. De maneira geral, procedimentos cirúrgicos são feitos pelo urologista e avaliação clínica pelo nefrologista. Já que o senhor falou tratamento oncológico, Cláudia, a Bruna de São Caetano pergunta como a fisioterapia pode ajudar em tratamento oncológico. Oi, Bruna. Hoje a oncologia ela é uma especialidade, né? Tem especialização em fisioterapia oncológica. Então, o fisioterapeuta, nessa fase de patologia, ele atua em várias situações, tanto na parte do pré-tratamento, né, que geralmente são pacientes
que são submetidos a algum tipo de tratamento, quimioterapia ou radioterapia, alguns tratamentos conservadores, outros mais invasivos, grandes cirurgias. Então, o fisioterapeuta ele vai estar ali atendendo o paciente tanto na fase pré-doença, durante a fase de tratamento e principalmente na fase pós-tratamento, que é a fase assim que é onde o doente acaba apresentando uma grande perda de força muscular, de massa muscular, problemas posturais importantíssimos. Então o fisioterapeuta ele circunda, né, o paciente oncológico aí antes todo o tratamento oncológico e trabalha junto com todas as outras especialidades, com médicos, sempre em contato com nutricionistas, com enfermagem. O fisioterapeuta não trabalha sozinho, nunca. A fisioterapia é essencial na recuperação de um paciente oncológico, tanto durante o tratamento quimioterápico, mas principalmente no pós-cirúrgico, permitindo que esse paciente se recupere mais rápido, tenha um retorno às suas atividades e se sinta mais acolhido. Viviane, a Vanessa Fernandes, ela nos acompanha através do Facebook, pergunta qual a pesquisa que a senhora acredita e que não é feita hoje no Brasil. Não é ela que não acredita em pesquisa, quem não acredita sou eu, Vanessa. Nossa, que pergunta ampla. Muitas pesquisas. Muitas. Infelizmente, o país não é um país que gera conhecimento, né? O conhecimento que nós geramos é pequeno, se nós formos comparar com outros países. E nem precisamos nos comparar com os Estados Unidos. Se a gente for nos comparar com a Índia, nós já estamos, assim, alguns anos para trás da Índia, né? As revistas indianas têm ganhado bastante repercussão internacional, porque se tem investimento nisso, né? Agora, uma pesquisa que eu acredito que eu ainda vejo pouco acontecendo aqui no país é a pesquisa que eu vou tirar daquelas pessoas que estão lá no campo, na assistência, tirar a necessidade daquele paciente, aquela resposta, trazer para a academia e a academia trazer essa resposta de novo para a sociedade. Esta é o tipo de pesquisa que eu acredito e que eu procuro desenvolver. Eu tento tirar a dúvida dos meus colegas que estão ali atendendo os pacientes, eu procurar uma forma de resolver isso e devolver essa resposta para eles. Eu acredito que é assim que a ciência deveria caminhar para todas as áreas, não só para a saúde. Dr. Ricardo, Júlia de Santos, ela nos acompanha lá em Santos. O que fazer quando um paciente tem pedras nos rins e não pode operar por problemas de pressão e diabetes? Boa tarde, Júlia. Júlia, isso é uma questão relativamente comum, dada a prevalência alta de hipertensão arterial sistêmica nos pacientes e diabetes mellitus. Esse paciente tem que ser muito bem avaliado e o risco cirúrgico calculado para saber aí se realmente existe uma contraindicação para o procedimento. Com os procedimentos endurológicos minimamente invasivos, a gente consegue fazer um procedimento mais seguro, com uma anestesia adequada para esse paciente e obter sucesso. Caso efetivamente tenha uma contraindicação completa para o procedimento, esse paciente tem que ser avaliado rotineiramente com ultrassonografia, exames de urina, exames de sangue e ser acompanhado e só ser operado em caso de uma urgência. No caso, quando o cálculo desce para o ureter e causa dor que não tem melhora, ou alguma outra patologia que se apresente aí de forma aguda e tenha necessidade de intervenção cirúrgica, onde o risco cirúrgico seja menor que o risco de manter a patologia. Doutor Ricardo, o senhor é urologista, uma pergunta rápida. O exame do PSA substitui o exame de toque? Não, eles são complementares. O exame de PSA é um exame de sangue, onde a gente avalia uma proteína produzida quase que exclusivamente pela próstata e eu consigo ter ideia se há uma alteração no tecido prostático e se eu devo investigar ou não. Essa alteração no PSA pode ser por conta de inflamação, infecção ou eventualmente um tumor na próstata. O toque retal eu consigo avaliar a consistência do tecido prostático, se existe um nódulo, se existe endurecimento, se existe um caroço na próstata e o que justificaria aí a necessidade de investigação com uma biópsia para avaliar a presença ou não de um tumor. Dr. Ricardo Natalin, o senhor tem um endereço que eu possa me comunicar rapidamente com o senhor? Sim, meu consultório fica na Avenida Paulista,
O meu e-mail é ricardonatalin@yahoo.com.br. Viviane Carvalho, professora, tem algum endereço que eu possa localizá-la rapidamente? Tem. Meu consultório fica na rua Dr. Emílio Ribas, centro de Guarulhos. Emílio Ribas, em Guarulhos. Em Guarulhos, centro de Guarulhos. Patrícia Ferreira, tem uma forma de localizá-la rapidamente? Tem uma fanpage no Facebook, que é Amigos da Enfermeira Patrícia. Cláudia Espímpolo. Eu vou deixar o site do Calfries Concept, que é www.calfries, com Z no fim, concept, que é conceito em inglês.com. E ali estou eu e todos os lectores do método aqui no Brasil e fora do Brasil. E repete para mim o teu sobrenome. Dudkiewicz. É só espirrar que... Transmito um abraço especial ao Silvio, parceiro de Com muitos certeza anos será dado. de rádio, né? É o teu sogro, não é isso? É meu sogrão. Silvio Filho Espímpolo. Um beijo. Estamos encerrando esta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.